Então, o que a gente tem aqui continuando com motivação, né, desse estudo de mecânica dos fluidos, estudo de mecânica dos fluidos, né, são modelos, experimentos reais, né, em escala de laboratório. Então, por exemplo, aqui o que a gente tem nessa foto aqui é um experimento, né, de escoamento multifásico. Isso daqui é um flow loop que se chama. Então o escoamento passa, eventualmente tem algum acidente na linha, né? Então, para simular esse acidente em escala de laboratório, ele vem aqui, eventualmente faz uma curva aqui, volta ali, passa por algum tanque, alguma coisa desse tipo, né? E normalmente esse tipo de setup aqui, né, de configuração, ele é feito para estudar, por exemplo, o escoamento multifásico. Então, não sei, poço de petróleo, ele pode ter não só o petróleo na forma líquida, como também na forma de gás, né? E à medida que a pressão vai diminuindo, quando você produz o petróleo, ele está lá no fundo do poço, né, numa pressão elevadíssima, à medida que ele vai chegando na pressão atmosférica, né, acontece a mesma coisa que acontece quando você abre uma garrafa de refrigerante, né, ou cerveja. Então você tem aquele CO2 ali em solução que ele acaba saindo ele se desprende, né, porque a pressão diminui. Então é a mesma coisa que acontece no escoamento de petróleo. Então existe interesse acadêmico e industrial de entender o que ocorre quando um fluido e um gás escoam juntos. Então aqui a gente tem diversas configurações, né? A gente pode ter o gás em bolhas dessa forma, pode ter bolhas grandes, pode ter a fase dispersa de gás na periferia do tubo e o líquido no meio. Então, é um estudo do escoamento de fluidos multifásicos, isso daqui também, né? Então, por exemplo, na indústria do petróleo, existe um interesse muito grande de saber quanto que você está produzindo, quantificar a produção. Só que medidores de vazão, eles só funcionam com uma fase, né? Existem alguns medidores de vazão quando você tem duas fases, mas eles são bem mais imprecisos do que o de uma fase só. Então, é de interesse até da indústria, né, de desenvolver dispositivos que determinem quanto de líquido e quanto de gás existe sendo produzido, em função de uma coisa muito complexa que é o padrão do escoamento, ou seja, como que essa fase gás e essa fase líquida vão estar distribuídas. E isso tem um complicador, né? Porque o tubo pode estar na horizontal, o tubo pode estar na vertical, então, em função até da posição do tubo, diferentes padrões de escoamento se formam. Então, existe no laboratório, existem, né, pesquisas em diversas universidades que tentam entender e desenvolver dispositivos, né, para escoamentos com essa característica, tá? Então, por exemplo, existem explicações até da mecânica dos fluidos, né? Não sei se alguém já viu uma bolinha de golfe, mas a bolinha de golfe é cheia de moça. E essas moças é para diminuir a resistência com ar. A gente vai entender isso lá para o final do curso, né? Na verdade, a última matéria do curso, que é a camada limite, que vai fechar todas as ideias por trás dessa questão, né? Mas tem uma série de explicações de mecânica dos fluidos que ajuda a entender ou a explicar, né, por que essas moças aqui na bolinha de golfe fazem com que a bola vá mais longe. A resistência dela com o ar se torna menor do que se a gente tivesse uma bolinha totalmente lisa. É interessante isso, tá? Então a gente vai ver, a gente precisa de diversos conceitos, mas só como curiosidade, né, só para ficar como uma curiosidade aí na cabeça de vocês, mas o fato é que essas moças aqui, elas ajudam a bolinha a ir mais longe, tá? Se vocês olharem a ponta da asa do avião, elas têm esse elementozinho aqui, ó, que
impede uma coisa que se chama vórtices reversos aqui, né? Então, na medida que o avião está indo para frente, a gente quer que o ar ele escoe de frente para trás, né? Só que aqui na ponta da asa acontece um vórtice que empurra a asa para baixo. Quando se coloca esse elementozinho aqui, esse vórtice é bloqueado. Então a asa, isso daqui atrapalha na sustentação, né? Você quer que a sustentação forneça um FS para cima, né? Para vencer o peso do avião com o combustível, com as pessoas. E esse vórtice aqui acaba empurrando um pouquinho a asa para baixo. Então, para tornar a asa mais eficiente, existe esse elemento aqui, que foi copiado lá da asa de grandes aves, né? Se vocês olharem, isso daqui é uma ave que tem não sei se é uma coruja, né? Não tenho muito conhecimento biológico, mas parece ser uma coruja. Então, de qualquer forma, a ponta dessa asa, dessa ave grande, né? Ela tem a natureza, não sei se isso foi uma cópia da natureza, uma constatação que o pessoal depois viu que as aves também têm esse dispositivo, mas o fato é que as aves que têm a asa grande, né, tem essa curvaturazinha aqui assim para cima que justamente ajuda na sustentação da ave, tá? E aqui está uma simulação computacional, né, mostrando justamente, eu não sei se está muito fácil, a saturação aqui ficou meio ruim, né? Mas de qualquer forma a gente consegue ver aqui tá vendo? Uma perturbação, né, que tem aqui na ponta da asa, tá? Então é justamente isso aqui que a gente quer eliminar quando coloca esse elemento na ponta da asa ali, tá certo? Isso daqui é uma coisa mais recente, né, que o pessoal chama de Lab on a Chip. Isso daqui talvez ainda vá cair na moda aí, na mídia, né? O pessoal na mídia ainda não fala isso, não fala muito desse tipo de dispositivo. Já tem falado de muita coisa aí, sei lá, as TVs de AMOLED, de OLED, né? São tecnologias aí que foram desenvolvidas enfim, até o display tátil, muita coisa, né? Não dá muito para, mas tem muita coisa que foi desenvolvido na universidade que acabou virando palavra da moda aí na mídia, né? Então, o display capacitivo, né? A tela capacitiva do telefone foi um desenvolvimento que na universidade é antigo, né? Você muda a capacitância da tela e aí o telefone monitora onde está a mudança da capacitância, né? Então aqui é mais ou menos assim, vamos dizer assim, um conceito também que surgiu na universidade, né? Então é o que se chama de Lab on a Chip. Você tem um chip e aí não sei, aqui é um exemplo, né? Você quer fazer algum tipo de desenvolvimento de medicamento, alguma análise aqui, essa foto aqui é uma análise de, sei lá, um exame de sangue, né? Então o pessoal faz o que se chama desses chips baseados em conceitos de microfluídica, né? São fluidos escoando em microcanais. E aí você precisa de uma amostra muito pequenininha e aí tem os chips integrados, né? Nesses dispositivos. Então aqui ele está dando um exemplo, sei lá, eventualmente você tem um sangue sendo depositado, os reagentes aqui, né? E aí ele passa por uma série de dispositivos, válvulas, microválvulas, né? Armazenamento de algum tipo de reagente, e aqui esses dois reagentes se misturam. Isso daqui é uma válvula, eu esqueci o nome, é válvula de Tesla, não sei se vocês já ouviram falar disso. Isso seria uma check valve, né? O que é uma check valve? É uma válvula que só vai em um sentido, né? A perda de carga para ela voltar é tão grande que a preferência dela é ir para frente. Então isso daqui é o que se chama de uma válvula de Tesla, que foi o Tesla mesmo, esse Tesla aí da eletricidade que desenvolveu essa ideia. E para otimizar a mistura também, né? Não só para impedir que volte, mas para otimizar a mistura. Então aqui, sei lá, o líquido misturaria com os reagentes, passa por esses canais aqui para ter a reação, né, do sangue com os reagentes, algum tipo de sensor aí de medida, né, um canal de drenagem, aqui o waste, né, seria
você descartando a análise, né? Então são coisas micro, né? Aqui talvez não dê para ver por causa da escala, aqui é um pouco melhor, mas a ideia aqui é mesmo para algum outro tipo de mistura, né? Então, tudo isso controlado por eletrônicos, né? Então são coisas pequenininhas, é o que se chama de lab on a chip, né? Porque é de laboratório em um chip, ou seja, em vez de você ter um laboratório grande, sei lá, para fazer exame de sangue, para fazer mistura, isso daqui, esse tipo de mistura muito bem controlada, é importante para o pessoal que faz medicamento. Então agora esse negócio de vacina aí na moda, né, do coronavírus. Então essas misturas, elas são na escala de ppm, né, partes por milhão. E normalmente são dispositivos assim microfluídicos que ajudam a ter o controle, né, o controle da qualidade dessa mistura, né, da mistura dos reagentes ali das vacinas, de todos essas coisas, né, que são fabricadas com uma precisão muito grande. Então esse tipo de dispositivo aqui ajuda no controle disso. Certo? Então, um exemplo também de mecânica dos fluidos, né? Tá? Aí a questão de segurança, né? Aí as barragens, a gente vai ver isso em hidrostática, né? Aí eu só botei essa setinha aqui para vocês verem a ordem de grandeza da barragem e as pessoas aqui, né? Então, é uma coisa enorme, então imagina a consequência disso daqui se rompendo, que infelizmente a gente viu, né? Em Mariana, Brumadinho, né? Enfim, são consequências catastróficas, né? De vidas humanas e tudo mais, então assim como os médicos, né, têm responsabilidade com salvar a vida, a gente tem responsabilidade também com, enfim, uma barragem mal planejada implica, vamos dizer assim, é tão grave quanto um médico que cometa um erro médico, né? Tá? Então tem essa questão de segurança também que é importante, né? A gente vai ver isso aqui em mecânica dos fluidos também com vocês, tá? Bom, beleza, então vamos dizer assim, algumas motivações, né? Então vamos começar com umas definições básicas, assim, né? Do que a gente vai estudar, né? E diferenciar também de outras entidades, vamos dizer assim, que a gente já conhece bem do dia a dia. Então, a primeira pergunta, né? O que é um fluido, né? Qual é o conceito de fluido, né? Então existem duas definições, vamos dizer assim, não sei se eu gosto ou que são, não sei se eu poderia dizer que eu gosto ou que são mais clássicas assim, né? Então a primeira definição, uma substância que se deforma continuamente quando cisalhada, não importa quão pequena for essa tensão de cisalhamento, né? Então se você tem um copo d'água ou uma massa de líquido e você de alguma forma cisalhar essa massa de líquido, você pode pensar no cisalhamento como uma série de cartas de baralho, uma sobre a outra, e você empurra a carta de cima, né? Então ela vai cisalhando e fazendo tendo aquela carta de baralho, oferece pouquíssima deformação para o cisalhamento, né? Então você vai vendo as camadas cisalhando uma contra a outra, né? Ou se você pega a sua borracha, né? E pega a parte de cima dela. Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui, né? Você tem uma borracha aqui, né? E aí se você pega a parte de cima, talvez seja fácil de ver ou não, nem tanto, né? Mas você vê que ela cisalha um pouquinho, né? Você consegue ver se você empurrar uma parte para frente e outra no sentido contrário, ela dá uma certa cisalhada ali, mas ela resiste, né? Agora, o que acontece com o líquido? Ela se deforma, um fluido, né? Desculpa, um fluido se deforma continuamente quando cisalhado. O líquido nunca vai ter essa resistência que tem um sólido, né? Não importa quão pequena for essa tensão de cisalhamento. Então, por menor que seja a tensãozinha, que você pega uma camadinha de fluido ali, né? Pode ser o ar, né? Ou pode ser líquido. Se você colocar seu dedo ou qualquer coisa ali e cisalhar, não importa quão pequeno for, ela vai se deformar, tá? E aí isso abre margem para outra definição, né? Que é uma substância que não consegue resistir à tensão de cisalhamento quando em repouso. Tá? A frase quando em repouso é importante, porque eventualmente se o fluido está se deslocando, né? Se ele está se movimentando, ele pode resistir à tensão de cisalhamento por causa das forças cisalhantes que estão acontecendo ali no escoamento, né? Mas se você pegar um copo d'água e fizer o mesmo experimento,
ele não vai resistir à tensão de cisalhamento da mesma maneira que essa borracha está resistindo, né? Essa borracha está aqui paradinha, eu cisalho ela aqui, ó, ela está resistindo à minha tensão de cisalhamento aqui que meu dedo está exercendo. E o líquido não, ele jamais vai resistir, né? Tá? Então é a definição mais simples aí de líquido, né? E aí, então, vamos ver a diferença, né, entre os fluidos, né, os líquidos e os gases, e os sólidos, num exemplo bem simplesinho aí, né? Então, aqui é o seguinte, ó, tem uma placa A aqui, né, que está na parte de cima de um sólido ou de um fluido, e uma placa B estacionária, tá? Então, você pode imaginar minha mão aqui, né? Minha mão aqui embaixo seria a placa B, meus dedos aqui da parte de baixo. Aqui eu tenho um sólido, né, no meio, e a placa A seria a mão de cima aqui, né? Tá? Então, seria esse o exemplo. E aqui no meio, você pode ter um sólido, do jeito que tem aqui, um fluido, né? Imagina que aqui tem um, sei, de alguma forma, eu estou com a mão debaixo d'água, né? Eu posso ter as duas mãos aqui, uma sobre a outra. Espera aí, rapidinho, galera. Então, esse seria o esquema, né? A placa A e a placa B, tá? E um líquido no meio dos dois, um fluido ou um sólido entre as duas placas. A B estacionária e a placa A pode se mover. Aí supõe que a gente aplica uma força de cisalhamento, né? O que é uma força de cisalhamento? É uma força tangencial ali, né? É uma força perpendicular a essa massa que está a esse corpo, né? Que está no meio das duas placas, tá? Perpendicular à área, né? Então, se a gente tem, vamos dizer que a gente está vendo bidimensionalmente, né? Mas se a gente imaginar tridimensionalmente, essa placa vai para o fundo ali, para dentro do quadro, né? Tá? Então, a gente tem uma certa área, né? Claro que a gente tem uma certa área aqui, por onde a placa assim, encosta nesse sólido ou nesse líquido, que seria, essa área seria a área que meu dedo está exercendo aqui na borracha, né? Tá? E a gente tem uma normal unitária, né? Uma N, uma normal unitária, é essa área de contato. Então, a força de cisalhamento está a 90 graus com a normal unitária dessa área, né? Então, essa que seria a força de cisalhamento aqui, um F, tá? E aí, o que a gente tem que prestar atenção aqui, né, que tanto o sólido quanto o fluido, por mais que o sólido seja rígido, e a gente não consiga enxergar essa deformação, né, ele está mostrando aqui que o sólido também se deforma. Eu peguei essa borracha aqui porque a gente até consegue, dependendo da força que eu aplico aqui, a gente vê um pouco a deformação, mas por menor que seja a força, vai existir uma microdeformação aqui, né, do sólido. Então é isso que ele está mostrando. Ele deu uma exagerada aqui, né, para mostrar que o sólido também ele deforma também, né. Então, quando eles estão em repouso, tanto o sólido quanto o líquido estão ali no meio das duas placas, na hora que eu apliquei uma força de cisalhamento, os dois se deformam. Mas em algum momento, né, contanto que a força não atinja o limite elástico do corpo, né? Claro, se eu atingir o limite elástico, o sólido vai ter aquela deformação permanente, né? Aí passa para a deformação plástica. Então ele está assumindo aqui que eu mesmo não tenho força de vencer a deformação elástica aqui dessa borracha. Em algum momento o atrito começa a diminuir e aí meu dedo começa a escorregar. Então eu nunca consigo passar do limite elástico aqui dessa borracha. Tá? Então, ele estava falando isso, contanto, né, que essa força não ultrapasse o limite elástico, em algum ponto o sólido ele vai resistir, que seria aqui, ó, o sólido ou fluido, aqui o sólido ou fluido estão se deformando, mas só o fluido, então ele está, vamos dizer assim, marcando aqui como a linha tracejada, ó, o limite aonde o sólido também se deforma. Daqui para frente, só o fluido vai continuar se deformando, né? O fluido vai continuar se deformando, contanto que a força é aplicada. Isso daqui prevê uma condição que a gente vai ver também um pouco mais de detalhe para frente, que é a condição de não deslizamento. O que é isso? O que é a condição de não deslizamento? Eu tenho um sólido em contato com o fluido.
a interface vai adquirir a velocidade do sólido. A interface do fluido com o sólido aqui vai grudar ali no sólido e vai adquirir a velocidade do sólido. Então, aqui embaixo, essa parede sólida está parada, o fluido também vai estar paradinho ali. Tá? Aqui em cima, a parede, né, essa placa de cima está se movendo. Então, aqui em cima, o fluido vai adquirir a velocidade da placa de cima. Essa é a condição de não deslizamento. Tá? O fluido não desliza. Isso é uma condição física. E ela aparece, porque se a gente der um zoom aqui, ó, nessa interface, se a gente pegar aqui e der um zoom, né? Então aqui a interface, ela, por mais que a gente ache que ela é lisa, ela sempre tem uma rugosidadezinha. E as moléculas de fluido vão ficar aprisionadas ali nessas rugosidades. Então daqui para cima estaria o sólido, né? Tá o zoom aqui no sólido, daqui para baixo o fluido. Tá? Então, por mais lisa que seja essa interface, ela sempre tem uma rugosidadezinha, né? E aí aprisiona aqui as moléculas de fluido, e aí o fluido acaba tendo a velocidade da interface. Isso que é a condição de não deslizamento. Isso acontece em qualquer interface sólido-fluido, tá? Então acontece aqui em cima, acontece ali embaixo, tá certo? Deixa eu botar no chat aqui. Se tiverem alguma dúvida, pode botar no chat ou abrir o microfone aí, vocês ficam à vontade. Tá? Então, por isso que quando a gente puxa aqui a placa, né? O sólido e o fluido, eles se deformam, mas só o fluido continua se deformando, e aí são instantes de tempo diferentes aqui, né? Num outro tempo aqui, o fluido já está nessa condição. É claro que ele está pintando aqui uma região delimitada de fluido, e é óbvio que aqui tem fluido também, tá? É só para caracterizar uma região de interesse que eu estou estudando de fluido, tá? Ou, eventualmente, se isso daqui fosse um fluido com a viscosidade muito alta, né? Se ele tivesse uma dificuldade muito grande de escoar, eventualmente ele manteria essa forma por um certo tempo. Mas eu estou pintando aqui, né, uma região fluida, mas existe fluido aqui em volta de toda essa placa, vamos dizer assim, né? Aqui é a região de interesse que eu estou analisando, tá certo? Então, enfim, a gente está ilustrando aqui só o comportamento do fluido perante um sólido, né? Em face àquela definição que a gente teve de fluido, tá? Beleza? Então, eu acho que talvez a definição mais básica que a gente possa fazer nesse momento aqui de estudo de mecânica dos fluidos. E associar, aqui está bem claro, né? Porque mecânica dos fluidos é associar a força ao movimento do fluido, tá? Essa força aplicada aqui na placa de cima faz com que o fluido se mova. Então, mecânica dos fluidos, né? Mecânica no sentido de relação entre força e movimento, né? Tá? Mecânica dos fluidos, tá? Então, por isso que a gente tem o nome da disciplina, justamente estuda, né? Não o nome da disciplina, mas o nome desse conjunto de fenômenos físicos estuda justamente a relação entre força e movimento de fluidos. E aí vocês têm lá a dinâmica e a estática, né, que relaciona força e movimento de sólidos na dinâmica e força e corpos parados na estática, né? Mecânica dos fluidos, a gente estuda isso tudo numa matéria só. A gente não tem dinâmica de fluidos e estática de fluidos. Tudo isso está dentro de mecânica dos fluidos, tá? Beleza? Só para contextualizar aí os nossos estudos. Bom, então, recordando isso daqui, né? Vocês já viram isso lá em física, talvez até segundo grau também, mas enfim, isso tem que ser dito aqui, que está lá na ementa, e é importante também, né? Não é só porque está na ementa, mas é sempre importante. Essa questão de estudo de unidades e dimensões, né? Se vocês... gosto muito de assistir uma série que até não passa mais, né? Não é mórbido não, tá, galera? É uma coisa realmente de interesse de engenharia, que eu acho que é desastres aéreos, que passava no Nat Geo, né, no National Geographic. Porque mostra, assim, as causas dos acidentes aéreos. E eu achava sempre interessante para ver onde que estava a falha, assim. Tem coisas absurdas, assim, é bem interessante. Teve uma que o erro foi porque o controlador, a pessoa que abastecia o avião, anotou em libra e o piloto recebeu em quilo, alguma coisa assim. Ou ele anotou em quilo e estava em... Foi uma questão de unidade. Então isso é interessante. Tem diversas causas assim, do ponto de vista de engenharia, né? Causas de acidente. Talvez o nome seja mórbido, né?
desastres aéreos, é uma coisa que até é meio triste, né? Mas para mim, assim, eu sempre... E era uma série grande, era legal, mostrava o procedimento de investigação, como que do ponto de vista de engenharia a falha ocasionou no acidente. Então, eu achava legal desse ponto de vista, né? O que tinha levado a uma falha do processo ali, né? Do voo, finalmente, né? Então, um desses episódios mostrou que foi uma falha de unidade. E tá lá, se vocês botarem no YouTube aí, tem alguns, né? Tem a questão de direitos autorais que às vezes cortam, infelizmente, quer dizer, felizmente, né? Porque é uma produção muito bem feita lá, né? Mas eu não vi, já tem tempo que não passa mais. Mas é legal desse ponto de vista, né? Da questão de engenharia. Mas, então, essa questão de unidade e dimensão, e teve algum outro acidente também, alguma outra coisa, eu não lembro qual foi, que também teve a ver com unidades erradas. Foi até relativamente famoso aí recentemente, eu não lembro. Mas então isso não é uma coisa tão, né, essa questão de unidades e dimensões, a gente pensa, caramba, essa coisa tão simples, a gente está revendo aí toda hora, né? Mas tem um contexto muito importante, né? Tá? Então vamos lá, né? Então o que é a dimensão, né, nesse contexto, né? Ela caracteriza uma quantidade física. Então, por exemplo, comprimento, a gente tem uma dimensão, a gente tem uma distância, né, uma quantidade física de distância que a gente precisa caracterizar. E quem caracteriza a distância é o comprimento, né? A dimensão comprimento. A gente tem uma quantidade física de duração que a gente precisa caracterizar, que a dimensão que caracteriza a duração é o tempo. A matéria, a dimensão é a massa, né? Aqui o grau de agitação molecular, né? O que a temperatura, essa dimensão temperatura quantifica o quê? O grau de agitação molecular. Quanto mais as moléculas estão agitadas, quanto mais energia interna, né, um corpo tem, maior a sua temperatura. Então, a quantidade física, a agitação molecular, ela tem a dimensão de temperatura. Tá? E a unidade é o nome e a magnitude atribuídos à dimensão. Então, a quantidade física, a distância, tem a dimensão de comprimento, e uma das unidades, né, é o metro. E aí a gente tem as magnitudes associadas ao metro, né? Quantos metros a gente quer numa certa distância, tá? Segundo, grama e Celsius. E aí a gente tem as dimensões primárias e as secundárias. O que são as primárias? Né? Elas não dependem de nenhuma outra dimensão para ser construída. Então, tempo é uma dimensão primária. Agora, velocidade, ela precisa da dimensão de comprimento e da dimensão de tempo. Então, é uma dimensão secundária. Ela precisa de duas dimensões para ser descritas, né? Tá? Aí a gente tem o comprimento e o volume. O comprimento é uma dimensão primária, o volume é uma dimensão secundária. A gente precisa de duas dimensões, tá? Precisa, na verdade, do comprimento, mas o volume ele não depende de si só, né? Ele depende do comprimento, na verdade. Precisa de uma dimensão só, né? Tá? E aí, o que é interessante, né, é que 4 dimensões são suficientes em termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor para descrever todas as outras. Então, ó, só com a massa, com o comprimento, com o tempo e com a temperatura, a gente descreve velocidade, volume, condutividade térmica, lá em mecânica em transferência de calor, viscosidade aqui em mecânica dos fluidos, uma série de outros parâmetros, né? A gente tem vários parâmetros aí que vocês já viram em física também. Mas só com essas 4 dimensões aqui, primárias, a gente consegue descrever todas as outras. E o que acontece é que a gente pode ou usar a massa como dimensão primária ou a força. A gente vai ver o que ocasiona isso daqui, né? Que às vezes dá resultado um pouquinho diferente, principalmente no sistema de unidade em inglês, né? Quer dizer, o resultado é diferente, mas o sentido físico é o mesmo. A gente vai ver isso. O sistema de unidade em inglês é bem chatinho, né? A gente vai analisar isso um pouco mais. Não é que o resultado seja diferente, ele é igual, mas dependendo de como você usa aqui, se for força ou massa, o resultado numérico é diferente, mas o sentido físico é o mesmo. A gente vai ver isso com um pouco de detalhe. Tem um exemplo aqui mostrando isso. Mas o sistema de unidade em inglês é bem chatinho, bem complicadinho, né? Tem suas pegadinhas, né?
Bom, o que eu estou querendo dizer aqui, né, é que se a gente usa massa se a gente usa massa como uma das unidades, uma das dimensões primárias, a gente tem o sistema MLTzinho-T, né? Ou se a gente usa força, FLTzinho-T, tá? E aí depende, eu vou mostrar um exemplozinho bem rápido aqui da diferença de usar massa ou força como unidade primária, como dimensão primária no sistema de unidades ali, tá bom? E aí, só do ponto de vista de resolução de problema, né, a gente primeiro tem que escolher se usa massa ou força como dimensão primária, aí usa o sistema de unidades, né, aqui, por exemplo, o SI, tá, para as dimensões primárias. Então, se for o SI, a dimensão de comprimento é metro, dimensão de massa é quilo, dimensão de comprimento é metro, dimensão de tempo é segundo, tá? São as unidades do SI, né, para cada uma dessas dimensões aqui. E todas as outras quantidades são então obtidas, né? Velocidade, por exemplo, no SI metros por segundo. Tá? Esse conceito é muito importante, né? Talvez, assim, muito usado quando a gente estuda análise dimensional, uma coisa que a gente não vê aqui no curso, que é aquela questão que eu estava falando para vocês, de estudar modelo em escala, essa questão da gente conseguir fabricar um modelo menor, levar para o laboratório e não precisar fabricar um produto final, né? Tá? E no sistema de unidades inglesas, né? Que a gente vai ver agora também, que dependendo de qual sistema, se a gente usa FLT ou MLT, é isso que eu estava falando, a gente tem um resultado diferente, mas com sentido físico igual, né? As unidades que formam, agrupadas ali, formam um valor numérico diferente, mas com sentido físico igual. A gente vai ver isso no exemplo, né? Bom, o sistema de unidade do SI é bem direto, né? Porque ele foi desenvolvido justamente para simplificar o que era o sistema inglês, né? Que era bem aleatório, né? Então, o sistema SI é a abreviação de Sistema Internacional de Unité, né? Ou International System of Units. E aí, o que a gente tem, as unidades de base, né, massa, comprimento, tempo e força, são esses aqui, né, massa quilo, comprimento metro, tempo segundo, força em Newton, tá? Então tá tudo aqui no SI, né, bem direto, bem tranquilo. E é mais tranquilo ainda porque o Newton, ele é definido como a força que a gente precisa, né, a força necessária para acelerar uma massa de 1 quilo a uma taxa de 1 metro por segundo, né, ou 1 metro por segundo ao quadrado. Né, a cada segundo, a velocidade aumenta a 1 metro por segundo. Né? Então, se a gente tiver uma massa de 1 quilo sendo acelerada a 1 metro por segundo, a gente tem uma força de 1 newton. Isso é muito, muito conveniente para conta, para tudo. A gente vai ver que o sistema inglês não é assim, e é a base de grande parte dos erros que a gente tem aí na nossa vida de engenheiro, infelizmente. Então é importante entender isso, né, mesmo que isso seja uma revisão bem básica e conceitual para a vida de vocês profissional, né, vida pessoal, profissional, tá? Então, no SI, se você disser que você tem 1 km por segundo ao quadrado, você está explicitamente dizendo que você tem uma força de 1 newton, tá? Se você quiser acelerar 1 kg, descontando o atrito, claro, né? Se você quiser acelerar 1 kg a 1 metro por segundo ao quadrado, se você estiver exercendo, se você estiver fisicamente promovendo essa aceleração, né, dessa massa de 1 kg a 1 metro por segundo ao quadrado, você tem 1 newton. E no SI não é assim, vamos ver. Tá, então aqui, né, um exemplo para a gente contrapor, né, uma coisa bem direta, mas é muito mais para a gente contrapor lá com o sistema inglês. Né? Então, qual é o peso, né? Lembra a diferença entre peso e massa, né? Qual é o peso em newton de um objeto cuja massa é de 1.000 quilos, onde a aceleração local da gravidade é 9,80665 metros por segundo ao quadrado, tanto no MLT quanto no FLT. E aí, aqui só tem um errinho que depois eu troquei para 1 kg no FLT. Aí eu vou trocar aqui antes de... Só corrigir isso daqui antes de... Mas é bem simples, né? Em vez de 1.000 é 1. Porque no FLT tem o problema aqui, né? É que esse slide está em inglês, ó, e aí o ponto,
ele separa casa decimal. E a vírgula, ele separa milhar, tá vendo? E aí, eu lembro que tava uma embolação do caramba, isso aí na verdade, isso daqui deveria ser um ponto, porque aqui é decimal. Aí, para tirar essa embolação, aqui é ponto também, tá vendo? Então, isso estava tudo embolado, aí por isso que eu coloquei 1. E aí eu não tinha percebido que aqui na parte do SI isso também estava. Eu estou mantendo aqui a convenção do slide em inglês, tá? Eu não passei para português. Então, no inglês, o ponto é a nossa vírgula, né? Então, o G é 9, vírgula para a gente, né? O 9 ponto para um americano, né? Para o texto em inglês, né? Seria 9,80665, tá? Em português. Aí continua embolado. Eu acertei isso no inglês. Depois eu acerto, antes de postar lá para vocês, eu vou acertar isso daqui e deixar na convenção americana, só para ficar coerente com o slide, né? Que está em inglês. Tá? Bom, 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Para o MLT e para o FLT. Ele quer saber qual o peso em Newton, né? Tanto no MLT quanto no FLT, tá? Então a gente vai ver que aqui no SI isso é igual, né? Vamos fazer então, vamos desenvolver esse exemplo, ó. Então o peso enfim, básico, né? O peso de um objeto é a força da gravidade, força que a gravidade exerce, né? Naquele corpo, né? Então, usando a massa e a aceleração local da gravidade. Então no MLT a gente tem a massa como dimensão primária, então já coloca ali, ó, massa em quilo, tá vendo? 1000 quilos, beleza, direto, né? O que a gente está acostumado, é isso mesmo. Aqui, né? Se quisesse manter aí na nomenclatura, seria vírgula, né? Para indicar 1000 quilos, tá? Só para enfatizar esse truquezinho aí do inglês, da nossa convenção, com a convenção americana, né? Tá? Então, 1000 quilos, né? Vamos deixar o 1000 mesmo, né? Deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar ali em cima, baixo. Tá, então vamos deixar o 1000 mesmo. Vezes 9,80665, né? Então, a força... Alguém pergunta. Bruna, fala, Bruna. Foi sem querer que você apertou? Você quer fazer uma pergunta? Não? Sim, diga, Bruna. Estou te ouvindo. Quer dizer, ou se quiser escrever, fica à vontade. Foi sem sem querer, querer, tá bom. Beleza. Beleza, sem problema. Bom, então vamos lá. Não tem problema não. Então, isso aqui foi usando massa como dimensão primária. Então, direto, né? 1000 quilos, 9,80 metros por segundo ao quadrado. Então, 9.806,65 quilômetros por segundo ao quadrado, tá? Beleza? Vamos manter isso daqui, né? Então, vamos usar força como dimensão primária, né? O que eu tenho que fazer aqui? Se eu uso força como dimensão primária, eu sei que massa, pela segunda lei de Newton, né? Opa, desculpa, passei aqui. Aqui a gente faz a conversão dos dois pela segunda lei de Newton. Força, massa vezes aceleração. Então, massa é força sobre aceleração. É isso que ele está fazendo aqui, né? Força sobre o G. Então, a unidade de massa, como a força é a dimensão primária, a gente tem que carregar a força, essa dimensão de força para dentro do nosso problema. Então, fica Newton... Qual fica a unidade de massa agora, usando força como dimensão primária? Newton segundo ao quadrado por metro, tá? Por causa da segunda lei de Newton aqui, né? Tá? Então, Newton, metro por segundo ao quadrado, né? Aí você fica em Newton segundo ao quadrado por metro, tá certo? Então, por isso que aqui está Newton segundo ao quadrado por metro. É usar a força como dimensão primária. Então, eu tenho que escrever a massa carregando a unidade de força aqui, tá? Então, a massa agora tem 1000, em vez de 1000 quilos direto, né, como eu tinha aqui, usando a massa como unidade, como dimensão primária, eu tenho 1000 newton segundo ao quadrado por metro. Então, vamos lá. 1000 newton segundo ao quadrado por metro, vezes 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Então, cancela metro com metro, segundo ao quadrado por segundo ao quadrado. 9.806,65 newtons, que veio a dar
exatamente o mesmo resultado, porque a gente sabe que no SI, 1 km por segundo ao quadrado tem 1 newton. Então, simples, direto, a gente nem se preocupa, a gente nem percebe isso quando está fazendo conta, né? Nem tem que se preocupar com essa questão aqui, se está no FLT, MLT, tá? Mas o resultado deu o mesmo, numérico, né? Tá? Porque essa unidade quilômetro por segundo ao quadrado é 1 newton no SI, beleza? Agora vamos ver lá na unidade inglesa, a gente vai ver que a coisa é um pouco mais chata, né? Não existe muita relação lógica entre as unidades. Então, 12 polegadas é 1 pé. Por que 12, né? A gente vai ver, existe uma explicaçãozinha histórica disso, que também, enfim, pode ou não ser verdade, né? 1 milha, 5.280 pés, então é tudo meio quebrado, né? As relações são meio quebradas, né? 1 libra, se eu não colocar o M explicitamente, a gente está se referindo à massa, porque pode ser libra-força também, é outra complicação, né? Mas 1 libra massa tem 0, olha aqui que coisa quebrada, né? 0,45359,237 quilos. E aí é uma coisa mais do inglês, né? Porque o LB, nós em português falamos libra, mas em inglês é pound, né? Ele está justificando aqui, porque o LB, o símbolo LB é a abreviação de libra das unidades romanas, né? Então é uma coisa que veio lá, bem antigo, né? Para unidade de peso, tá? Aí tá, pô, milha, que é essa, de onde que surgiu, né, esse número tão quebrado, né? Originalmente, e aí é a história que conta isso pra gente, né? Resta saber se é isso mesmo. Mas a distância de 1.000 passos, né? De mil passadas, se você quiser, né? De 2 passos, né? Se você der 2 passos, tem uma passada, né? Então, se você der esses 2 passos, né? Você tem aproximadamente 5 pés. Se você colocar um pé na frente do outro, você vai ver que isso dá 2 passadas normais, assim, você andando e dá um passo e outro passo, e você medir isso, dá 5 pés. E aí o pessoal, enfim, na necessidade de regulamentar, né, as distâncias, na época, talvez até, não sei se na época do Império Romano ou antes, não sei, realmente aqui não tem data, eu também não sei direito. Mas enfim, no começo das tentativas de regulamentar distâncias, né, porque, enfim, começou a ter comércio, você precisava medir a área para vender terreno, peso de mercadoria, enfim. Então, na época, né, no nascimento das atividades comerciais, começaram a ter demandas por medidas quantitativas, né? Então, o pessoal falou, tudo bem, então tem 5 pés para cada passada, né? Então, 1 milha seria 5.000 pés, né? Pé mesmo, né? Se eu colocar um pé na frente do outro, você tem 1 milha, você tem 1.000 passadas. Enfim, é aleatório, né? Uma coisa totalmente aleatória. E os romanos também gostavam muito de dividir as coisas por 12. Não sei porquê, não sei, isso aí é uma referência que eu tirei da internet também, não sei. É uma explicação do porquê que 1 polegada... Desculpa, porquê que um pé tem 12 polegadas, né? Essa foi a explicação que eu achei. Então, um pé tinha 12 polegadas, porque eles gostavam de dividir tudo por 12. E 1/12 em latim era úncia, e aí virou int. Tá? Então, enfim. Aí coisas mais... Aí a coisa começou a tentar ser mais rígida, né? E aí, por decreto, diz a lenda, de novo, né? Que a gente não sabe se é verdade ou não, mas faz parte da história, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas são tentativas de explicar essas coisas totalmente aleatórias do sistema inglês, né? Esse cara anunciou que 1 jarda seria a distância entre a ponta do nariz dele para o final do dedão. Enfim, uma coisa também completamente aleatória, né? Aí depois, no século XVI, a rainha Elizabeth I, também por decreto, né, definiu que 1 milha seria 8 furlongs, e 1 furlong tem 660 pés, e que veio a ser 5.280 pés, 1 milha. Então, que é o que é até hoje, na verdade, né? Então, isso substituiu os 5.000 pés lá de 1 milha, tá? Bom,
Enfim, são essas questões aí. Para o peso também não era muito melhor, né? Então eram pedras usadas nas balanças, e aí cada ilha, um tipo de pedra era usado diferente. Na Escócia, cada ilha do, na Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha, né? Então, você tinha na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, então cada uma variava, né? Óbvio, né? Cada pedra tinha seu peso e cada local também. Então, só em 1824 que uma pedra foi exatamente definida como 14 pounds, 14 libras, né? E aí a gente tem, por isso que tem essas coisas totalmente aleatórias aí, né, do sistema de unidades inglesas, que os Estados Unidos ainda insistem em usar, acho que a Inglaterra também, talvez, né? Não sei se eles já estão começando a mudar. Eu acho que nos Estados Unidos houve uma tentativa de mudança que não foi muito bem recebida, porque toda a indústria já está acostumada, né? Com esses meio polegada, 3/8 de polegada, 4/16 de polegada. Os caras fazem conta de cabeça dessas, muito rápido, né? Dessas frações aí. Eu sou péssimo para fazer essas contas, então eu prefiro o sistema inglês, o SI, né? Bom, minuto e hora são normalmente usados em engenharia, e normalmente é o segundo, né? Que é o que se usa como unidade de tempo aí no SI, tá? Certo, agora vamos fazer o mesmo exercício que a gente tinha feito ali, ó. Quer dizer, só a definição primeiro, né? Desculpa, antes. Então, a unidade de força no sistema inglês é o libra-força, né? O pound force é o LBF ali, né? Olha só, aí o negócio fica chato, né? É a força necessária para acelerar uma massa de 1 libra a 32,1740 pés por segundo ao quadrado. Aí, de novo, ao ponto aqui, né? Seria a nossa vírgula, né? Não é 32 mil, é 32, né? Para gente, né? É 32 ponto na convenção norte-americana, né? Que é a aceleração local da gravidade. Ou então você pode pensar outra forma, né? De pensar na libra-força, é a força necessária para acelerar de 1 pé por segundo ao quadrado uma massa de 32,174 libra-massa. Eu prefiro essa definição aqui porque essa é a aceleração local da gravidade, tá? Então, a massa de 1 libra-massa a 32,174 pés por segundo ao quadrado. Então, 1 libra-força, lembra que a gente tinha aqui 1 kg-força, que 1 kN metro por segundo ao quadrado era 1 newton, mas 1 libra-força não é 1 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Entendeu? Então, 1 libra-força é 32, para a gente, 174 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Aí começa a confusão, né? Daí você já vê que o circo está armado para a gente errar, fazer erro de conta, né? Tá? Então, 1 libra-força não tem 1 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer o mesmo exemplo, ó. Determinar o peso de um objeto cuja massa é 1 libra, né, ou 1 libra-massa, no local onde a aceleração local da gravidade é 32,174 pé por segundo ao quadrado. Então vamos começar com MLT, massa como dimensão primária. Então massa, né, 1 libra-massa, aqui de novo, né, lembra que lá atrás no SI estava 1000. Enfim, dá no mesmo, né, só para mostrar que os resultados numéricos são diferentes, mas fisicamente eles se equivalem por causa disso aqui, né. Os resultados numéricos vão ser diferentes aqui no SI, mas eles se equivalem fisicamente por causa disso, né? Porque 1 libra-força não tem 32,174 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Bom, a gente tem 1 libra, né, que eu coloquei aqui, né, como massa, vezes 32,174, então está no MLT, né, então uso massa mesmo como dimensão primária, pé por segundo ao quadrado, então eu tenho uma força de 32,174 libra, ou libra-massa, tanto faz, né? Quando a gente não coloca o M, normalmente está subentendido que é libra-massa, tá? Eu não esqueci aqui não, é porque normalmente nos livros eles usam só o LB para se referir à libra-massa mesmo, tá? Então, libra ou libra-massa, né? Então, a força necessária para acelerar uma massa de 1 libra, 32,174 pé por segundo ao quadrado, é 32,174 libras, ou libra-massa, pé por segundo ao quadrado. Agora vamos usar a força como dimensão primária, né?
De novo, a mesma coisa que a gente fez lá no SI. Então, a massa agora, né, a gente constrói a massa usando a força, porque ela é uma dimensão primária. E aí usa a segunda lei de Newton, né, massa, força sobre aceleração. Então, libra-força, segundo ao quadrado, aqui a gente vai ter que pôr, né, o 32,174. Por quê? Na hora que a gente faz a conversão, ó, ele está lá, tá certo? Uma libra-força não tem uma libra-massa pé por segundo ao quadrado. Então ele tem que aparecer aqui, ó, tá? Então apareceu esse 32, opa, aqui tá errado. Faltou um aqui, ó. 174, tá? Depois eu corrijo isso daí. 174 aqui também. Tá? Então a massa tem que carregar esse cara aqui, porque a gente fez esse valor numérico aqui, né? Que veio lá da conversão de libra-força para libra-massa pé por segundo ao quadrado. Então tá lá. A força é 1 libra-força, segundo ao quadrado, 32,174, vezes a aceleração, 32,174. Então, a gente precisa de 1 libra-força para acelerar uma massa de 1 libra-massa a 32,174 pé por segundo ao quadrado, que é diferente do 32,174 libra-massa pé por segundo ao quadrado, tá certo? Então aí é que está o problema, né? Então a gente normalmente diz, e essa é a fonte de erro lá do sistema inglês também, a gente dizer que 1 libra-massa é igual a 1 libra-força. Não é, nesse caso aqui ele é, né? O peso é igual à massa por causa desse fator de correção aqui, mas de forma geral, e no local que a aceleração do local da gravidade seja o mesmo valor que você está analisando. Então, a massa é igual ao peso, mas, na verdade, de forma geral, não é. Só para um exemplo como esse aqui, né? 1 libra-massa, você precisa de 1 libra-força. Mas isso não é sempre assim, né? Nesse exemplo específico foi. Então, daí que está a fonte de muita... Né? Então, ó, o peso de um objeto cuja massa é 1 libra-massa, né? No local onde a aceleração do local da gravidade é 32,174, no MLT é 32,174 libra pé por segundo ao quadrado. E a mesma massa pesa 1 libra-força para o sistema FLT. Tá? E aí é só lembrar, né, que no SI 1 kg pesa 9,807 newton. Mas no FLT e para o sistema internacional, 1 libra-força pesa 1 libra-massa. Né? Essa é a grande problema. Né? Então, daí que vem a má interpretação das pessoas que acreditam que 1 libra-massa tem 1 libra-força e que isso pode ser feito de forma intercambiável. E não é, depende do caso que você está analisando. Tá? Então, a maior fonte de erro no sistema inglês é esse. Força e massa não são... não tem a mesma dimensão, né? Tá? Então, tomem cuidado com isso aí. É uma questão interessante aí para vocês terem cuidado. Certo? Então, aqui só umas questões físicas aí, né? Uma força de 1 newton é aproximadamente equivalente ao peso de uma maçã pequena, né? Aí talvez, não sei se seja lá para fazer essa questão da maçã aí, para fazer a associação lá com Newton, né? Quando ele desenvolveu a mecânica newtoniana e tudo mais, né? Que aí tem a história da maçã, né? Então o Newton tem aproximadamente o peso de uma maçã. Se você pegar uma maçã pequena na mão, aquilo ali é 1 Newton, né? Só para ter uma ideia, mais ou menos. 1 libra-força é aproximadamente equivalente ao peso de 4 maçãs pequenas, né? Que tem a massa total de 454 gramas. Então, só fazendo a conversão aqui, né? 1 libra-força tem 4,45 newtons, e esses 4,45 newtons seria mais ou menos o peso de uma massa de 454 gramas, tá? Certo? E outra unidade de força é o quilograma-força, que aí é o peso de uma massa de 1 quilo no nível do mar, né? Então, 1 quilograma-força tem 9,807 newton, porque 1 quilo pesa 9,807 newtons. Né? Então, aqui é o que está mostrando aqui, ó. Nessa mão aqui, ele tem 1 newton, uma maçã. Nessa outra mão, ele tem 1 libra-força, que são 4 maçãs. E aqui ele tem o peso de 1 quilo, né? Que é 1 quilograma-força, que é aproximadamente 10 maçãs, né? Porque se uma maçã tem 100 gramas, tá? Então, só para dar um sentimento físico aí, né?
É questão de massa e peso, né? A massa permanece o mesmo, independente do local do universo. O peso muda, né? Em função da aceleração local da gravidade. É uma coisa que vocês sabem lá da física, né? À medida que a aceleração local da gravidade vai diminuindo, né? E aí algumas convenções aí da Conferência Geral de Pesos e Medidas, que só para na hora de vocês escreverem artigos científicos, projeto final, essas coisas aí, né? Trabalhos, então são coisas importantes. Os nomes, eles são escritos sem letra maiúscula, mesmo que forem derivados de nomes próprios. E a abreviação da unidade, você tem que colocar a letra maiúscula, se ela é derivada de nome próprio. Então, por exemplo, ó, a unidade de SI para força é Newton com N minúsculo, ó, e não Newton com N maiúsculo. E a abreviação, sim, é o N maiúsculo. Tá? Então, são as convenções aí. O nome completo da unidade tem que ir para o plural, mas a abreviação não. Então, por exemplo, 5 metros, ou 5 metros, né? 5 metros sem o S aqui, né? Ou 5 metros, se você escrever por extenso, né? E você não pode escrever 5 metros, abreviar e botar o MS, e nem 5 metros sem o S aqui, tá? Você não pode botar ponto também. Abreviação, a menos que ele esteja no final da frase, né? Então, por exemplo, a abreviação de metro é M, sem o ponto, é o que ele fez aqui, né? E não M ponto. Então, você não pode botar o ponto aqui, né? Certo? Tá? Beleza? Bom, terminou, vou terminar a aula aqui, faltam 5 minutos, né? Aquilo que eu tinha falado, né? Da aula até 10h30 e amanhã também até 10h30. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito extenso.